Eu espero e peço a Deus que eu tenha capacidade de aumentar, nem que for numa vírgula que seja, o conhecimento, alguma coisa nova nessa evolução nossa. Se isso acontecer, valeu a pena eu estar aqui. Ok? Eu me chamo Arnaldo Poleto, eu sou engenheiro na cidade de Santa Fé há 40 anos, há 30 sou espírita. E eu estou procurando, cada dia que passa, essa evolução que todos nós procuramos, que a doutrina espírita, vocês sabem, sempre está chamando a atenção nossa para que cuidemos com bastante afinco dessa evolução. A evolução no aspecto intelectual e no aspecto moral. Não é? As duas asas que a gente vai alçar voo no futuro. A asa do conhecimento e a asa da moral. Essa palestra que eu montei aqui vai falar um pouco do Evangelho. Nós conhecemos e lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? E esse Evangelho que eu vou colocar aqui no quadro, nesses slides, é o Evangelho tirado da Bíblia mesmo. Porque tem muita gente que acredita, porque nós temos um Evangelho que está escrito lá, Evangelho segundo o Espiritismo, que seja um Evangelho diferente. E não é. O Evangelho é o mesmo. Talvez a interpretação que seja diferente. E eu vou tentar mostrar para vocês que mesmo pegando o Evangelho tirado da Bíblia, seja ela católica ou protestante, a interpretação que se dá vai comprovar, inclusive, que o Espiritismo existe, esse intercâmbio de encarnados e desencarnados sempre existiu, desde o princípio da humanidade. Ok? Então, primeiramente, está aí, é o desejo nosso, que Deus, o grande arquiteto do universo, e Jesus, nosso mestre, nos dê paz, nos abençoe hoje e sempre. Esse é o nosso desejo. Vamos começar. Predição do nascimento de João. Que João? João Batista. Ok? Então vamos lá. Rapidinho nós vamos lendo e depois nós vamos discutir. Estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais, na ordem de sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume, entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Toda a multidão estava orando na parte de fora, à hora do incenso. Aí eu botei uma explicação para a gente entender. As turmas sacerdotais de serviço, isso é costume judeu, da época de Jesus, ok? Porque precisa entender, quando a gente lê o Evangelho, tem que saber o que se passa. Sorteadas segundo a lei mosaica, que quem gosta de fazer pesquisa só vê crônicas, vai ver que essas turmas aqui seguem um certo ritual desde a época de Moisés. Ou seja, 1.500 anos antes de Jesus. Mais ou menos 1.500 anos. E a de Zacarias era a 8ª de Abijá. Já mostra aí que o povo judeu, desde aquela época, eles eram bastante tradicionalistas, né? Que esse Abijá foi um sacerdote da época de Moisés. Eram compostas de 24 turmas. Cada semana mudava a turma. E esse sistema vinha desde a época de Moisés. Essa cerimônia, realizada na manhã, antes do sacrifício, no santuário. Ou seja, numa sala chamada Santo, que antecedia uma outra sala que chamava Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote penetrava uma vez por ano. Vou mostrar daqui a pouco o formato desse templo, ok? Olha lá. E o que é que os sacerdotes faziam lá? Consistia em renovar o braseiro e deitar em seguida incenso e óleos perfumados. Isso daí
É uma tradição que desde a época de Moisés vinha e que tem ainda certas culturas judaicas que seguem exatamente isso daí. Esse daí é o formato do templo. O formato do templo, então, tem aqui o Santo dos Santos, é uma sala onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E essa outra sala é onde era renovado o tal braseiro, onde era deitado incenso. Aqui era o altar dos perfumes, mesa dos pães propiciais e o candelabro. Então, vocês veem que o templo era composto de 2 salas, mais ou menos o formato desse salão. Dividido aqui por uma cortina, que chamava um véu. Aqui fora, no átrio, que ficava o povo. Então, quando começava esse rito de queimar incenso, tocavam as trombetas e lá fora o povo, então, se ajoelhava e fazia as suas orações. Durante o período todo, o povo ficava lá fora. De um lado, os homens, do outro lado, as mulheres. Era esse daí o costume judaico da época. Aqui, no Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. O que é que continha nessa arca? Continha a primeira revelação que foi entregue por Moisés através das tábuas com os 10 mandamentos. Por isso que até hoje a Arca da Aliança para ele, embora não tenha mais a original, mas existem as réplicas, que eles consideram sagradas. Ok? Então, Zacarias estava nesse templo fazendo isso daí, o trabalho dele. Das 24 turmas, ele pertencia à 8ª. Por herança, por tradição, ele pertencia à 8ª turma. Então, toda semana, trocava essa turma aí. Mas vamos lá. Zacarias, então, entrou no templo para fazer o serviço dele, que era trocar o braseiro, queimar incenso. E aí apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Por que à direita? Porque ali ficava o candelabro de 7 velas, que era o lugar nobre do santuário. Se vocês verem lá, olha onde ficava lá. O candelabro. Candelabro de 7 velas. Muita gente conhece esse candelabro, mas de onde ele vem, a origem desse ritual aí. Agora, mas nós estamos falando de ritual judaico aqui? Estamos. Por quê? Porque tudo isso daí está no Evangelho. Para nós talvez não tenha tanta importância, mas tinha na época. E para os judeus tem até hoje. Ok? Opa, vou voltar aqui. Zacarias, vendo o anjo, ficou perturbado e o temor o assaltou. Mas o anjo disse-lhe: não temais, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem chamarás João. Então vocês percebem aí que o anjo do Senhor já veio e disse, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E esse anjo do Senhor, agora nós vamos fazer a ligação com o Espiritismo. Se era um anjo, era um espírito. E se esse espírito aí estava materializado, é porque ele tinha essa capacidade de se materializar para poder aparecer a Zacarias. Ou Zacarias era um médium e viu o espírito de Zacarias, do anjo, que tem nome. Quem costuma ler? Os evangelhos já sabem. O anjo era o Gabriel. Né? Está lá. E terás gozo e alegrias, e muitos se regozijarão por sua
por causa do seu nascimento. Então, o nascimento de João, o Batista, porque ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, já que desde o ventre de sua mãe será cheio de um Espírito Santo, indeterminado. Indeterminado. Tem muitos evangelhos que colocam aqui, o Espírito Santo é determinado. Como isso daí, lá na tradução grega, é que houve a confusão. Por isso que muitas pessoas pensam que quando fala o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Não é. É um Espírito Santo. É um Espírito, digamos, um Espírito qualquer. Que no caso não é um Espírito qualquer. Vocês vão ver lá. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor deles. Olha aqui. Ele irá diante do Senhor com o Espírito e o poder de Elias. Então, esse João, que ia nascer agora, filho de Isabel, viria com o espírito de quem? De Elias. E isso foi confirmado depois. O próprio Jesus disse isso. Que o Elias que há de vir já veio. E fizeram com ele tudo o que aprouveram. Então, confirmou aqui também que o Elias reencarnou no filho de Isabel, que teria o nome de João. E que seria, no futuro, João Batista. Ok? Perguntou Zacarias, como terei certeza disso? Dúvida. Zacarias era um homem religioso, de fé, mas ele pôs dúvida no que o anjo falou para ele. E o anjo Gabriel. E Gabriel, em hebraico, significa homem de Deus. Por seja um homem, se está falando um homem, porque o espírito que apareceu para Zacarias, que era o nome do anjo Gabriel, é um espírito humano. Lógico que uma dianteira, à nossa frente, centenas de milhares de anos. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e trazer-te essas boas notícias. E tu ficarás mudo. Por que o anjo deu esse castigo, digamos assim? Por causa da dúvida que ele era um homem religioso, mas estava ainda em dúvida. Será que ele tinha certeza? Será que esse anjo não está falando coisa... O que resultou? O anjo falou, então você vai ficar mudo até o dia que essas coisas acontecerem. E de fato, Zacarias saiu de lá mudo. E quando ele chegou lá fora do templo, ele não conseguia falar, e por gestos ele mostrou aquele povo todo que ele estava mudo, e a fisionomia dele já demonstrava que lá dentro do templo tinha acontecido alguma coisa diferente do rito normal. Lógico, ele viu um anjo, ele viu um espírito lá. E saindo, ele não lhes podia falar e perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Lógico, ele viu o anjo. Até ficou apavoradinho. Tem gente até hoje, né? Se Zacarias ficou apavorado lá há 2000 anos atrás, tem gente que fica apavorado até hoje, quando vê um espírito. Não é? Fica apavorado. Eu nunca vi, porque eu não tenho essa mediunidade desenvolvida ainda. Mas tem quem vê. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas e vê também, porque a mediunidade dele está desenvolvida, mesmo a contragosto. Cumpridos os atos de seu ministério, retirou-se para sua casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, olha que coisa interessante, assim me fez o Senhor nos dias em que pôs os olhos sobre mim, para acabar com o meu opróbrio. Porque uma mulher que não dava para o seu marido um filho, um descendente, ela era considerada
uma mulher, digamos assim, de segunda categoria, porque ela não conseguia dar para a continuidade da linhagem um filho. E preferencialmente homem. Era assim que era a época. Tinha uma diferença, sim, entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher. Numa situação, desde a época antiga de Moisés, os homens estabeleceram uma situação patriarcal. Os homens é que determinavam tudo na casa. E a mulher tinha, digamos, um papel secundário, que seria de ser mãe e dona de casa. Ok? Graças a Deus mudou essas coisas, não é? Mas vocês percebem que no Oriente Médio até hoje vale assim. Lá a mulher não tem a mesma igualdade que tem nos países ocidentais. Então, vocês percebem que o fato de Zacarias ter duvidado do anjo, ele acabou ficando mudo por todo esse tempo aí. Agora vamos ver outra situação. Anúncio a Maria. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. Vocês vão perceber que também aqui, o anúncio do nascimento de Jesus leva alguma similaridade com as situações espíritas. Vamos lá. No sexto mês depois do anúncio a Isabel, feito para Zacarias. No sexto mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel, é o mesmo emissário, veio anunciar a Maria, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Interessante que Nazaré só aparece nos evangelhos. Não tem nenhuma escrita da época dizendo onde se localizava essa cidade. Ok? Há uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi. Olha a tradição de novo aí. Como eles levavam a sério a tal da tradição. Cada um sabia a sua linhagem, de onde vinha. Hoje nós, na nossa época, se você perguntar como chama seu tataravô, dificilmente nós vamos saber. Eu, pelo menos, não sei como chama meu tataravô. Mas naquela época eles sabiam coisas que se passou há 1000 anos, 2000 anos atrás. Porque eles tinham eles levavam muito a sério a tradição. Aí eu faço umas explicações aqui. A comunicação de Maria ocorre 6 meses após a concepção de Isabel. Tem um plano, isso daí foi um plano que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Plano do mundo espiritual. O mensageiro é o mesmo, que é o Gabriel. A cidade de Nazaré só nos é conhecida através das citações dos evangelhos. Não existe nenhuma escrita profana, digamos assim. Nem no Velho Testamento lá. Em nenhum autor profano aparece esse nome. Não há citações em hebraico, mas apenas nas transcrições para o grego. E aí aparecem 6 maneiras diferentes que falaram do nome da cidade, aonde foi anunciado o nascimento de Jesus a Maria. Aqui eu botei um mapazinho para mostrar. Aqui embaixo está Jerusalém, onde foi anunciado o nascimento de João a Zacarias. Era aqui em Jerusalém que tinha o templo. E Nazaré está lá em cima, ó. Lá em cima, lá. Ó a distância. Isso daqui dá por volta de 70 a 80 quilômetros. Numa época em que ninguém tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha nada. Ou ia a pé, ou em lombo de burro, de mula. Ok? Vocês vão saber por que eu estou falando isso daí. Então, era uma dificuldade enorme para as pessoas se locomoverem. E Jesus fez isso daí, não foi 1 ou 2 vezes não, viu? Ele vinha
Jesus vinha sempre aqui, ó, da Judéia, que é esse espaço todo aqui, lá para Galiléia. Isso foi várias vezes. Para vocês sentirem como era a dificuldade. Aproximando-se dela, disse: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Olha que maneira que o anjo usou para se dirigir a Maria. Até ela se assustou com essa deferência, né? Ela, porém, ao ouvir essas palavras, diferentes do usual, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Completamente diferente do ritual normal, das maneiras que as pessoas se comunicavam. E vou dizer para vocês que muito dificilmente um judeu dirigia a palavra a uma mulher. Muito dificilmente. Dentro da família, sim. Fora da família, não. Isso daí era a tradição da época. Disse-lhe o anjo: não temas, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus. E conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Yoshua. Você viu que mais uma vez Gabriel já veio, ó, vai acontecer isso, e quem nascer vai chamar tal. E imposto o nome. Já veio com o nome pronto de lá para cá. Algum motivo tinha, evidentemente. Que era o plano espiritual que estava comandando tudo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Mais uma vez fala aqui da tradição. Que Jesus, ele é da casa de Davi. Acho que 14ª ou 15ª geração de Davi. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Realmente não terá. Então Maria perguntou ao anjo: como se dará isso, uma vez que não conheço o homem? Ela não teve dúvida. Ela só teve dúvida como se procederia como que seria feita essa concepção. Mas não desacreditou na palavra que ela conceberia um filho. Respondeu-lhe o anjo: um Espírito, mais uma vez, um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso o nascituro se chamará Santo, Filho de Deus. Nos trazendo mais uma afirmação que Jesus, Filho de Deus. Isabel, tua parenta, não diz se é prima, se é tia, se é avó, é parenta. Pela diferença de idade entre Maria e Isabel, porque Isabel, quando concebeu, já era uma senhora de idade, e Maria era novinha, devia ter lá seus 16, 17 anos, pode ser que Maria seja sobrinha. Não existe isso daí em registro nenhum. Sobrinha de Isabel. Aqui fala parenta. Também ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês, aquela que será chamada estéril. Que era chamada estéril. Porque vindo de Deus nada é impossível. Disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a palavra de Deus. Ela não teve nenhuma dúvida. Ela só não entendia como que isso ia acontecer. Agora vem, visita Isabel. Quanto que eu tenho de tempo ainda? Visita Isabel. Naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Lá em Jerusalém. Levantando-se. Isso daí é um termo que Lucas usa 63 vezes no seu evangelho
e no Atos dos Apóstolos. Portanto, trata-se de uma locução que ele era comum ele usar. Os outros evangelistas nunca usou esse termo. Eu suponho que era uma maneira de dizer, ela saiu e foi, né, foi visitar a parente, levantando-se. Então não tem tanto... Na região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Agora que vem um detalhe interessante. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança deu saltos no ventre dela e Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. Então você veja bem. Isabel estava lá, não sabia que Maria estava grávida. Maria sabia que Isabel estava, porque o anjo avisou. Mas Isabel não sabia. E não tinha nem jeito de saber. 70 quilômetros naquela região montanhosa demorava de 5 a 6 dias para ser transposto. Ninguém foi avisar Isabel que Maria estava grávida. Então, veja bem. Exclamou, veja, ficou cheia de um Espírito Santo, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Por que em alta voz? Porque Isabel, naquele momento, foi incorporada, ficou cheia de um Espírito Santo, ela foi incorporada por um Espírito. E esse Espírito que diz isso aí, através de Isabel, que Isabel no momento passou a ser o quê? Uma médium do Espírito, desse Espírito aqui, do Espírito Santo aqui, esse Espírito Santo, e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como é que vem me visitar a mãe do meu Senhor? Como que ela sabia que Maria estava grávida de um mês, que não aparece gravidez nenhuma? Porque o Espírito Santo sabia. E é de supor, por mais coerente, que esse Espírito Santo, sabe quem era? Elias, que era o reencarnante. Era aquele Espírito que estava já para se reencarnar com o nome futuro de João, que depois veio se confirmar por várias passagens. Então, por que o espírito de Elias? Porque Elias era um espírito muito evoluído, e que ele, sendo um espírito evoluído, embora estivesse já no processo de reencarne, ele conseguia dominar toda a situação ali. Então, ele, reencarnante, o espírito reencarnante, incorporou Isabel, que é a própria mãe. E disse essas palavras. Quem disse essas palavras não foi Isabel, foi o Espírito, através de Isabel. Por isso que fala em alta voz aqui. Porque quem conhece o Espiritismo sabe que quando um médium incorpora um espírito, existe casos que muda a voz, muda até a feição, muda tudo, os jeitos, os trejeitos. Nós sabemos disso aqui. Quem estuda o Espiritismo sabe disso. Então é provável, muito provável, que quem incorporou Isabel aqui foi o próprio Elias. Ainda, porque eu estou falando do Elias, o espírito que numa outra encarnação tinha sido Elias. Vocês têm que perceber o seguinte: o espírito não tem nome. Quando ele reencarna aqui com o nome, ele tem uma personalidade. Ele reencarnou aqui com outro nome, vai ter outra personalidade, embora o espírito seja o mesmo. Ok? Como o espírito de Elias era um espírito muito avançado, provavelmente ele já tinha reencarnado muitas vezes. Por isso, ele era considerado um dos espíritos mais evoluídos que estava na planificação para que acontecesse tudo isso daí. Então, Elias, como João Batista, já numa outra personalidade, foi o precursor do Senhor. Por isso que lá atrás falou, ele virá com o espírito de Elias e terá o poder de Elias.
ou do espírito que tinha sido um dia Elias. Pois logo que a voz de sua saudação, ainda o espírito dizendo, chegou aos meus ouvidos, a criança deu saltos de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Então você vê que ela foi, como que então Isabel sabia, ela não sabia, quem sabia era o Espírito que acabou incorporando nela naquele momento ali. E que nós sabemos que essa possibilidade existe somente para espíritos evoluídos, ok? Para espíritos normais como nós, já é mais difícil, porque quando nós estamos no processo de reencarne, provavelmente nós já estamos adormecidos ou coisa assim. Mas não foi o caso de Elias, porque era um espírito muito evoluído. Era, não é? Ok? Gente, eu espero ter trazido para vocês algumas informações, porque quando a gente lê o Evangelho e não conhece esses detalhes, dá a impressão que os evangelhos escritos naquela época pelos evangelistas não tem nada a ver com o Espiritismo. Está aqui, o que eu trouxe para vocês é puro Espiritismo isso daí. Ok? A gente fala Espiritismo hoje, naquela época era diferente. Eles chamavam os espíritos que apareciam, os bons espíritos, chamavam de anjo. Na realidade, o que era o anjo para eles? Era qualquer mensageiro, encarnado ou desencarnado. Então, quando eles tinham que mandar alguém com a mensagem, esse alguém que ia encarnado era um anjo. E quando era desencarnado, também chamava um anjo. Então, vocês percebem que se a gente olhar o Evangelho sob a ótica do Espiritismo, encaixa perfeitamente. E aí, a história seguinte, depois Jesus teve a mãe dele, Maria, teve uma gestação normal, como qualquer mulher nesse planeta. A gestação de Jesus foi de 9 meses, normal, como qualquer ser humano que reencarna nesse planeta. Então não tem essa história de milagres não, viu gente? Jesus era um espírito, é um espírito muitíssimo evoluído, é o governador do planeta. Mas quando ele veio aqui para a Terra, ele encarnou de uma forma normal, porque ele nunca, em qualquer hipótese, ele contrariou nenhuma das leis da natureza imposta pelo Pai de todos nós, que é o grande arquiteto do universo. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Obrigado pela atenção.